Amigo, Nicolas, me dá um pouquinho de retorno, querido? Obrigada, viu? Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo. Obrigada, chegou aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. Tem lugar aqui, gente, atrás do Glauber e da Deise. Tem 2 lugares ali, ó. Tem 2 lugares. Tem... Hã? Quem sente... os calorentos podem sentar ali, porque ali é onde chega o vento do climatizador. Tem ali também, ó, do lado da Tiques, tem lugar. Olha, quer dizer que essas cadeiras o pessoal foge, porque faz frio. Olha aí, os calorentos podem sentar ali, gente. Glória a Deus. Estou muito feliz que hoje nós estamos... Cadê a Laura? Está ali no colo do papai, né? Daqui a uns dias vai ser apresentada, né, Claudinei? Olha, que delícia, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Está nos visitando hoje. Quem não conhece, a Laura é filha da Yasmine e do Claudinei, que nasceu, tem o quê? 2 meses? 2 meses que ela nasceu. E ela está ali, ó, toda linda. Daqui a pouco vai ser apresentada, acho que na semana que vem, não é isso? Vai ser apresentada ao Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: mas eu estou na NAA. Quem está ali? A Jaque e a Emily. Isso. Estou na NAA. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias... ficou mais abafado. Está ruim. Volta como estava. Misericórdia. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu acho que esse é um dos relatos que mais deixam o nosso coração chocado. Porque se nós olharmos para a sociedade dos nossos dias, é isso que nós estamos vendo. Uma sociedade totalmente degradada. Mas eu não quero falar sobre todas as características dos fins dos tempos. Eu quero falar sobre uma característica que é muito latente nos nossos dias, que se chama, diga comigo, coração dividido. Olha o que o texto diz no finalzinho do verso 4. Eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A verdade é que a última geração é uma geração dividida. E eu quero falar hoje, Arthur, sobre Deus estar procurando por amigos. Talvez você tenha amigos dos quais você goste, com os quais você se relaciona, e com eles você mantém um nível de intimidade. E tem aquele amigo que é o amigo mais próximo, mais chegado, e tem aquele outro amigo que é um amigo que você vê de vez em quando. Ele não é da sua roda íntima, ele não vai na sua casa, ele não é tão amigo assim. Paulo está dizendo que nos últimos dias nós teremos amigos que dividirão o nosso coração. Deus como amigo e o mundo e os seus prazeres como amigo também. Mas a geração dos últimos dias é uma geração que escolheu de quem vai ser mais amigo. A Bíblia diz que eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Bom seria se nós fôssemos a igreja mais amiga de Deus, amém? Do que amiga dos prazeres desse mundo.
Bom seria que nós falássemos mais com Deus, amássemos mais a Deus, quiséssemos mais estar com Ele, desejássemos mais a Sua presença do que nós desejamos as coisas desse mundo. E eu quero liberar nessa noite uma chave sobre a sua vida. Porque nós somos, sim, irmãos, nós somos a geração que antecede a volta de Jesus. Ele está voltando e os sinais estão aí. E eu amo falar sobre isso. Porque se tem uma coisa que eu desejo é que ele volte. E ele pode voltar o mais rápido possível. Porque nada nesse mundo se compara a estar com ele. Mas a grande questão é que ele estará com aqueles que forem os seus amigos. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz lá em Tiago, no capítulo 4, verso 4, se você puder colocar para mim, Jaque, que aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. E é curioso, porque em toda a Bíblia, nós vamos ver uma escassez de pessoas que foram amigas de Deus. Nós vamos ver servos, nós vamos ver profetas, nós vamos ver pastores, nós vamos ver ministros do altar, mas amigos de Deus, eu poderia relatar para vocês 2, em toda a Bíblia, a quem o Senhor chamou de amigo. E é curioso porque essa escassez que revela apenas 2 homens, Abraão e Moisés, que foram chamados de amigos de Deus. Parece que Jesus quis mudar esse cenário. Quando Jesus veio à terra, ele tinha um propósito. Qual que era o desejo de Jesus? É que essa relação de amigos crescesse. É que esse número de pessoas que se relacionam com ele, com intimidade, ele fosse estendido. E eu quero declarar sobre a sua vida que ele ache em nós amigos dele. Que aqui nessa noite nós sejamos esses que entrarão na mesma lista que Moisés entrou, que Abraão entrou. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em João, no capítulo 15. Quando Jesus ele estava muito perto de morrer. Eu costumo dizer que perto de morrer, as pessoas, elas se preocupam em falar o que realmente é relevante. Já viu quando alguém está perto de morrer, ele chama, eu lembro de uma vez, você lembra, amor? Meu pai recebeu uma profecia de que ele ia morrer, lembra, amor? E aí nós chegamos lá em dezembro e ele estava deitado na cama, e ele não ia morrer naquele ano, irmãos, não ia, mas ele achou que ia porque já viu como é que é crente. Crente não pode dizer assim diz o Senhor, Deus está mandando dizer. Ele já achou que ia morrer, então ele já assumiu a doença. E aí ele estava deitado, todo enrolado, né, amor? E ele falou assim, eu chamei vocês 2 aqui no quarto, porque eu preciso deixar vocês a par de tudo. E a gente olhou para ele e falou assim, ele falou, doutor Sidraque, a par de quê? De tudo. E ele começou a falar tudo. Um tanto de coisa, financeira, de conta, de não sei de quê. E a gente ficou olhando, o senhor não vai morrer. E aí o pastor João falava, doutor Sidraque, o senhor não vai morrer. E ele falou, não, mas um pastor falou que eu ia morrer, e eu acho que eu vou morrer, e ele disse que era até o ano findar. Irmãos, ele ficou ali, ó, enroladinho, até a virada do ano. E aí, quando o ano virou, o que aconteceu? Ele não morreu, ainda viveu assim uns 6 anos. E aí não adiantou de nada, né? Mas o que eu quero que você entenda? Quando a gente está perto de morrer, a gente quer falar com quem a gente ama o que é importante. Esse capítulo 15 de João, ele revela um momento que antecede a morte de Jesus. E ali ele chama os seus discípulos, ele não chama a multidão, ele não chama os 70, ele chama os íntimos. E ele vai falar sobre assuntos relevantes. Antes que eu vá, eu quero conversar com você algumas coisas. E uma dessas coisas que Jesus elencou foi sobre a amizade com Deus. Ele disse para os seus discípulos que ele não mais os chamaria de servos, mas os chamaria de amigos, se eles fizessem o que ele mandasse. Existe uma chave espiritual para a igreja ser amiga de Deus. É a obediência. É fazer o que ele manda. E ele garante a nós
que Ele nos dará uma amizade poderosa, uma amizade relacional, uma amizade sacrificial, uma amizade que é capaz de fazer qualquer coisa como Ele fez, a ponto de dar a própria vida em favor de cada um de nós. Então entenda, se no Antigo Testamento apenas 2 homens foram chamados de amigos de Deus, agora Jesus está desejando mudar essa história. Ele deseja que eu e você também sejamos os seus amigos. O problema é que muitas vezes a gente acha que a gente vai ter um relacionamento de amigo que nunca vai dar errado, nunca vai ser decepcionado. E a gente vai passar lutas também. A gente vai ser amigo de Deus e vai enfrentar tribulações. Sabe, Ele permitiu que Lázaro enfrentasse a morte, mesmo sendo seu amigo. Mas eu quero que você entenda, abra comigo em João capítulo 15. Olha o que o verso 13 vai dizer. Jesus está ali olhando para os seus, pensando, olha, eu estou indo embora. E eu quero dizer algumas verdades para você. Em João capítulo 15, verso de número 12, a palavra do Senhor diz assim, olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. E ninguém, diga comigo, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Conta-se uma história de alguns soldados que estavam na guerra, e naquele momento de emboscada, o tenente, o maioral lá, eu não sei as patentes, ele falou assim, vamos embora. E um dos soldados falou, mas o meu amigo foi ferido. E ele disse, mas nós não podemos voltar, porque está tendo um bombardeio. E aí aquele homem, ele desobedece a ordem do seu superior. Isso não pode ser feito, não é? E ele sai correndo. E de repente ele volta com o amigo dele no ombro. Mas o amigo dele está morto. E aí aquele superior olha para ele e fala, está vendo? Não valeu a pena. Você encontrou ele morto. E ele olha para o superior dele e fala, valeu a pena sim. Porque quando eu cheguei, ele estava vivo. Ele olhou para mim e disse, eu sabia que você ia voltar para me buscar. Sabe, Jesus foi esse amigo que nos viu perdido, que nos viu ferido, que nos viu no mundo de pecado. E mesmo que toda a nuvem de testemunha dissesse, não vale a pena investir no homem, ele já errou com você, ele já pecou, ele já desobedeceu, Jesus desceu da sua glória e deu a própria vida por mim e por você, e olhou nos nossos olhos, e nós podemos dizer para ele, obrigada Jesus, valeu a pena. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Se tem uma coisa que a amizade com Jesus nos garante, é um amor sacrificial. Talvez os seus amigos na terra voltem as costas contra você, mas Jesus garante que Ele vai com você até o fim. Sabe, conta-se outra história, eu ouvi um dia desse, alguém falando, de uma criança que teve uma doença muito terrível, e ela precisava de uma transfusão de sangue. E aí, um coleguinha dela, pequenininho, falou assim, tia, eu vou. E aí, ele começou a chorar, abraçado com a amiga. E aí, disseram para ele, por que você está chorando? E aí, ele disse, porque eu sei que eu vou morrer depois que eu der o meu sangue por ela. E a tia olhou para ele e falou, não, você não vai morrer, é só uma transfusão. Mas aquela criança estava disposta a, se necessário fosse, morrer pela sua coleguinha, para dar a vida por quem ela amava, uma amiga. Talvez aqui na nossa história, a gente não encontre pessoas assim. Mas eu quero dizer que no céu existe um que deu a vida por nós. Um amigo fiel, que foi capaz de dar o seu próprio sangue e que jamais retrocederá nessa aliança que Ele tem conosco. Então, querido, nos últimos dias nós teremos muitos corações divididos. Uns amando mais o mundo e os seus prazeres, e sendo mais amigos dele. Mas nós precisamos ser a geração que vai se levantar, sendo amiga de Deus. Dizendo não
para as tentações dessa vida, porque ser amigo de Deus é garantia de que Ele fará por nós tudo que for preciso para manter esse relacionamento de intimidade com Ele. Ele nos resgata, Ele nos busca, Ele vai atrás de nós, Ele insiste. Aliás, Ele persiste em nos buscar. É como aquele pastor que tinha 99 ovelhas, mas ele deixou uma. E sempre que eu leio essa parábola, isso me intriga. Porque o grande louvor da vida de um pastor é ter muitas ovelhas. Lá na Arábia, lá no deserto, os pastores cuidavam das ovelhas. E quanto maior fosse o rebanho, mais era relevante o seu nome. Mas aquele homem, ele deixa a relevância do quanto para a qualidade de um. Não importa se eu tenho muito e se eu sou conhecido como um pastor que tem muitas ovelhas. Tem uma ovelha que me amo, que eu amo, que me atraiu com o seu coração ferido, cansado, perdido. E eu vou ao encontro dela. Irmãos, esse é o nosso Deus. Jesus é assim conosco. E eu não entendo como que a gente consegue olhar para isso, que é Jesus, e ter um coração dividido e amar mais esse mundo do que amar a Jesus. Sabe, a verdade é que para nós sermos considerados amigos de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele a partir de um compromisso com os mesmos valores do reino e com os mesmos propósitos que Ele tem. Quando você encontra um amigo, você procura um amigo por afinidade, sim ou não? Você procura um amigo porque ele pensa como você, porque ele acredita nas mesmas coisas, ou porque ele tem um jeito parecido com o seu, ele divide opinião como a sua, ou ele é engraçado como você é. Agora, como que você quer andar com Jesus sendo amigo dele, se ele diz algumas coisas das quais você não compartilha, com as quais você não concorda? Será que é possível esse tipo de amizade? Andarão dois juntos se não houver acordo? A Bíblia é muito clara ao dizer, abra comigo o verso 14 do capítulo 15 de João. Lembre-se, Jesus está nos chamando de amigos. Mas olha o que o verso 14 diz. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Imagina um amigo assim. Imagina um amigo assim. Você ia sair fora desse relacionamento, sim ou não? Ai, esse amigo só quer ficar mandando em mim. Jesus é desse jeito. E aí é por isso que, embora a amizade com Ele esteja disponível para todos nós, é por isso que muitos não mergulham a fundo nessa amizade. Porque vão chegar um momento em que vão estar de frente com um requerimento do Cristo. E Ele vai exigir de nós coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão. Então é melhor ser amigo do mundo e ter o coração dividido do que ser amigo de Deus. Eu me lembro que quando eu converti, eu tinha 7 anos. E, irmãos, a gente viveu ali na igreja e a gente era aquele crente assim, sabe aquele crente meio Raimundo? Vocês conhecem o crente Raimundo? Como é que é o crente Raimundo? Não é irmão Raimundo, pelo amor de Deus, não é irmão Raimundo não, tá? É outro Raimundo, né? Como é que é o crente Raimundo? Pé na igreja e pé no mundo, era assim. E aí eu lembro, irmãos, que eu gostava de tudo. Eu gostava de pagode. Ó, pra você ver. Que tristeza da minha vida, não é? E aí eu lembro que quando eu estava com 14 anos, eu falei com Deus assim, Deus, eu não tenho nenhum testemunho poderoso para contar, para você ver, cabeça de 14 anos. Eu preciso ter algum testemunho impactante para contar. Eu nunca nem caí no pecado, Deus. Né? E aí eu falei com meu pai assim, pai, eu quero ir no show, olha para você ver, do Zezé de Camargo e Luciano. Meus gostos eram ótimos. Meu pai olhou para mim com aquela calma dele e falou assim, você quer ir? Então eu vou falar com a Socorro, era a moça que trabalhava lá em casa. Você vai com a Socorro. Não sei se ele achou que isso era profético, qualquer coisa você pede socorro para ela, não sei. E aí nós fomos. E na hora que eu entrei lá, aquele muvucão,
naquele ginásio do SESI, aquele monte de gente bebendo, me apertando. Eu comecei a chorar no meio daquele lugar. E eu chorava. E eu dizia, socorro, me leva embora daqui. Irmão, naquela época não tinha internet, não tinha celular. Então a gente foi caçar um orelhão. E eu perguntei para ela, você tem ficha, socorro? E ela disse, eu não sei, a gente vai encontrar. E a gente ligou lá para casa. E meu pai calmamente atendeu o telefone e falou, fale, filha. Ele já sabia que era eu ligando a cobrar, que eu não achei ficha. E eu falei, ô pai, vem buscar a gente, isso aqui é uma coisa muito ruim. Aquilo não era para mim, irmãos. Não era para mim. Aquele ambiente não era para mim. Eu carregava a luz de Jesus. Não tinha prazer do mundo, embora tenha me sentido tentada a estar lá, que me fizesse me manter naquele lugar. Não me cabia aquele lugar. Mas a última geração é uma geração de coração dividido. É uma geração que tem dois amigos especiais. Deus e o mundo, e os prazeres. E se Deus me requerer o meu prazer, eu fico com o mundo. Porque Deus não é tão importante assim. E eu lembro que naquele dia eu falei com Deus, Deus, eu não quero mais nunca estar nesse lugar. Vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. O que Deus tem mandado a nós como igreja? Mandado, o amigo Jesus não pede, ele manda. Amigo Jesus, ele requer coisas. É parar de falar mal do outro. É parar de zombar do outro. É parar de ridicularizar o outro. É parar de mentir para o outro. É parar de pecar. O que o amigo Jesus tem requerido da igreja dos últimos dias? É mais importante agradar a Deus do que os homens. Sabe, queridos, a palavra do Senhor é muito clara. A obediência é a expressão de amor na amizade com Cristo. A obediência traz convergência entre o que Deus pensa e o que Ele quer realizar quando Ele escolhe alguém para ser o seu amigo. A obediência foi o que qualificou Abraão a ser chamado e considerado por Deus como seu amigo. Olha o que o texto diz em 2 Crônicas 20, verso de número 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Amigo. Isaías 41:8 vai dizer, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem eu escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Tiago 2:23 vai dizer assim, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Mas sabe o que foi a primeira coisa que Deus pediu para Abraão? Não foi Isaac. Foi Abraão, saia da sua terra. Saia do meio da sua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. O lugar que Deus ia mostrar para Abraão era o descanso, a glória e a promessa. Mas sair do meio da parentela era deixar os ídolos. Era deixar a adoração a falsos deuses. Abraão teve que olhar para a terra dele, Ur dos Caldeus. Uma terra extremamente idólatra, fabricante de ídolos. Imagina Abraão, a Bíblia diz que ele era rico, ele tinha muitas propriedades. Eu acho que quando ele olhou para aquele pedido do amigo dele, ele pensou assim, mas espera aí, Deus, é meu pai, é minha mãe, são os meus irmãos, é aquilo que eu tenho crido desde que eu nasci. Como que o Senhor está pedindo para eu parar de conviver com isso, de eu me relacionar com isso e ir para um lugar que eu nem sei qual é? Mas por isso que ele foi amigo de Deus, porque ele creu. Ele não tinha plano, ele não tinha mapa, ele não tinha certeza alguma, mas uma coisa ele tinha, fé. De que a requisição do amigo dele valeria a pena. Sabe, querido, tudo que Deus requer de nós vale a pena. Tudo que Deus requer de nós nos leva para outro nível
de relacionamento com Ele. Cada vez que Deus nos requer algo, que Ele tira algo de nós, Ele coloca algo dEle dentro de nós. É por isso que ser amigo de Deus é tão prazeroso. Porque quando a gente se relaciona com esse amigo, que sim, nos exige coisas, nos pede coisas, a gente sabe que o resultado final é maravilhoso. Olha, pensa comigo. Deus queria construir, formar um povo, o povo de Israel. Deus poderia pegar todo mundo, juntar no mesmo lugar e dizer assim, vocês vão ser o meu povo, sim ou não? Mas sabe o que Deus fez? Ele chamou um homem, Abraão, para se relacionar com ele. Ele se tornou amigo desse homem, para então revelar o seu coração ao seu amigo e dizer, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Toda vez que Deus quer cumprir algo sobre a terra, Ele escolhe amigos. Pessoas que estão dispostas a ouvir e obedecer. A ouvir e obedecer. A dizer, Senhor, eu quero fazer parte do propósito do Senhor para essa terra. Então, Senhor, o que o Senhor quiser requerer de mim, eu vou. Sabe, queridos, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11:8, que pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Sabe o que significa se relacionar com Deus? É ter confiança na amizade dEle. Sabe o que significa se relacionar com Deus? É confiar de tal maneira que a gente não peça nenhuma explicação. Deus, por quê? Deus, para onde? Deus, como? Deus, então? Deus, eu não estou entendendo. Não, Deus, eu confio. Deus, eu descanso. Deus, eu não sei por quê, mas uma coisa eu sei, eu tenho te conhecido, e o Senhor é bom. E o Senhor é misericordioso. E o Senhor é justo. E o Senhor é amoroso. O Senhor é misericordioso a ponto de dar a sua própria vida por mim. Então eu vou confiar. Mas por que, Deus? Você está me permitindo passar por isso? Não sei. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é o meu amigo. E como meu amigo, o Senhor nunca vai me abandonar. A fidelidade de Deus é algo extraordinário, irmãos. Ainda que você ache que Ele te deixou, Ele nunca vai te deixar. É promessa, nunca vai te abandonar. E Abraão sabia nisso, simplesmente ele creu. E ele foi sem explicações, porque ele tinha confiança no seu amigo. E é curioso, porque se você for para Gênesis 17:1, o nível de amizade de Abraão com Deus vai se tornando tão intenso, tão profundo, que Deus começa a aumentar o nível de dificuldade. Gênesis 17:1, a palavra do Senhor vai dizer assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja... Pode deixar aí, gente, tira não. Ande na minha... Irmãos, a primeira vez que Deus apareceu para Abraão, ele tinha cerca de 75 anos. Ele o chama para entrar num relacionamento de amizade. Quem é bom de conta, calcula para mim. Agora, ele tinha 99 anos. Passaram-se quantos anos? Não entendi nada. 24 anos. Obrigada, irmãos. Péssima de conta. 24 anos depois, ele ainda se mantinha como amigo de Deus. E Deus olhou para ele e disse assim: você ainda quer ser meu amigo? Então vamos aprofundar esse nível de relacionamento. Abraão, eu quero te pedir duas coisas simples. A primeira, ande na minha presença. Abraão, eu quero você perto de mim. Abraão, eu quero que você ande comigo. Abraão, eu não quero nunca mais que você se afaste de mim. Abraão, a partir de agora os meus olhos estarão sobre você e você vai olhar para os meus olhos. Ande na minha presença. Aí eu te pergunto, se o Senhor te der a mão agora e você visivelmente enxergar a Jesus,
Você vai ter coragem de sentar para ver pornografia? Ande na minha presença. E aí Jesus te dá a mão. E aí você senta com ele, na presença dele. E aí você diz, Jesus, senta aqui para comer comigo hoje, porque a minha mãe fez frango com quiabo. E aí, de repente, Jesus começa a dar uma garfada no frango com quiabo. E você fala assim, nossa, você viu aquela pessoa? Que podre, detesto ela. Você vai ter coragem de fazer isso na frente de Jesus? Ah, Jesus, eu recebi hoje o meu salário. Mas o Senhor sabe que eu tenho uma conta para pagar. Então o Senhor não vai nem se importar. Eu vou pegar exatamente o valor do dízimo e vou devolver e vou pagar. Aliás, não vou devolver, vou pagar a minha conta. Mas Jesus andando com você. Será que você teria coragem de fazer isso? E por que a gente faz? Porque a gente não está andando na presença. Toda vez que a gente se torna amigo de Deus, Ele vai requerer de nós coisas mais profundas, renúncias maiores, entregas maiores. Ah, Deus, eu não estou disposto a não abrir mão, mas Deus vai requerer. Ande na minha presença e seja... Mas, pastora, eu não consigo ser perfeito. Mas eu quero dizer que perfeição aqui é no sentido de integridade. Deus está esperando da geração dos últimos dias uma integridade que não se encontra com corações divididos que amam o mundo e amam a Deus. O crente que é amigo de Deus e anda de forma íntegra, ele não só nega imposto, ele não dá a nota fria. O crente que anda com Deus e anda na presença dele, ele não mente para o patrão e não pede atestado falso. Porque ele anda na presença de Deus. O crente que anda com Deus, ele não deixa de pagar os seus impostos, porque ele anda na presença de Deus. Ele compra na mercearia e ele diz assim, eu não tenho como pagar hoje, mas eu venho pagar amanhã. E se amanhã ele não tem dinheiro, ele volta lá com a cara lisa e fala, irmão, fulano, eu não tive como pagar hoje, mas eu vou pagar semana que vem, eu vou pagar. Porque a gente anda na presença. O crente que anda na presença, ele não tem coragem de ficar diante de uma tela que tem um filme com nudez. Porque ele vai dizer assim, Senhor, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Como disse o salmista Davi no Salmo. O crente que anda na presença, ele se cerca de pessoas que o levam para mais perto de Deus. Como Davi disse, os fiéis dessa terra são o meu prazer. Sabe, queridos, é muito bom falar sobre amizade com Deus, mas a gente não quer que Ele requeira nada de nós. Mas o verso 14 vai dizer, se você quer ser meu amigo, você vai ter que fazer o que eu mando. Sabe, queridos, olha o que o texto diz. Verso de número 15. Eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Sabe o que isso nos revela? É que quando nós encontramos a amizade de Deus, a gente não fica mais correndo atrás que outras pessoas sejam intermediárias entre Deus e nós. Quando a gente é amigo de Deus, esse texto se cumpre na nossa vida. Tudo o que eu vi do meu Pai, eu tenho revelado a vocês. Olha, eu quero que você acompanhe um raciocínio comigo. Existiram 2 homens na Bíblia, no Antigo Testamento, que foram chamados de amigos de Deus. Quais foram eles? Abraão e... Sim. Você sabia que Abraão e Moisés foram pessoas com quem Deus falou, não por meio de outras pessoas? Você sabia disso? Veja comigo a palavra do Senhor em Gênesis 18, 17. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus parou no meio do caminho e falou assim, olha o que o texto diz, o Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão
o que eu estou disposto a fazer, o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Abraão era o que de Deus? Amigo. Deus ia trazer juízo sobre a terra. E Deus olha e diz, eu não posso esconder isso de Abraão. Eu tenho que contar para ele. Sabe, irmãos, o amigo de Jesus, ele tem a garantia da palavra de Jesus, diga palavra. Da companhia de Jesus, diga companhia. Mas também do coração de Jesus. O coração de Jesus vai se revelar. Não havia segredos entre Deus e Abraão. Agora veja comigo, Êxodo 33, 11. Foi assim com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. A minha pergunta é, se Deus fala com os seus amigos, por que é que nós não estamos ouvindo a voz de Deus? É porque Deus não quer se revelar? Ou é porque Ele está procurando amigos e não está encontrando? Olha o que a Bíblia diz. Moisés e Abraão eram amigos. Mas a Bíblia também diz que Moisés e Abraão eram profetas. Você sabia disso? Moisés era um profeta. Abraão era um profeta. Que isso, pastora? Eu nunca soube disso. Então, abra sua Bíblia comigo. Lá em Deuteronômio 34, 10. Eu quero que você entenda uma realidade do mundo espiritual. Amigos são aqueles que ouvem a voz de Deus. Se você quer se mover no profético, você precisa ser amigo de Deus. Olha o que Deuteronômio vai dizer. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como quem? Com quem Deus tratava. Então, o que Moisés era? Profeta. Calma que nós estamos construindo um entendimento aqui. Agora vá comigo para Atos 7, 37. Nós estamos falando de Moisés ainda. Atos 7, 37. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um semelhante a... Então ele estava dizendo que ele era um. Moisés era um, mas ele era também um amigo. Agora veja sobre Abraão. Gênesis 20, verso de número 7. Tem outros textos, mas eu vou ler só esse por causa da hora. Gênesis 20, verso 7. Agora, devolva a mulher ao seu marido, pois Abraão, está falando de Abraão, é profeta e intercederá por você e você viverá. É aquela história quando Abraão vai para Neguebe e lá tem Amaleque e os amalequitas estão lá e o rei, ele toma a mulher de Abraão para ele e Deus aparece para o rei dizendo, devolva a mulher dele porque ele é um profeta. Preste atenção. Amós 3, 7. Olha o que a Bíblia diz. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os... O que Abraão era? O que Abraão era? Amigo. O que Abraão era? Profeta. Toda vez que a gente se torna amigo de Deus, a gente move no profético. Toda vez que a gente faz o que Deus quer que nós façamos, nós vamos ouvir a voz de Deus. Ah, por que que Deus fala com fulano? Por que que Deus revela para Beltrano? Porque ele está sendo amigo de Deus. Não é que Deus está condicionado a fazer algo. Eu não posso fazer nada antes de revelar aos meus profetas. Não. É que ele começa a executar algo, ele planeja algo. E de repente ele olha que tem um amigo tentando ouvir o que ele está dizendo. E ele fala, ei, eu quero compartilhar com você o que eu tenho para fazer. E aí ele revela aos seus amigos.
Por isso que Abraão ouviu a Deus, viu a Deus, andou com Deus. Por isso que Moisés ouviu a Deus, viu a Deus e andou com Deus. Por isso que outros homens da Bíblia ouviram a Deus. João, olha o evangelista João, aquele a quem Jesus amava. A Bíblia diz que ele era tão íntimo de Deus, que naquele momento da ceia, quando Jesus fala, olha, um de vocês vai me trair. João, ele reclina no ombro, no peito de Jesus e faz a pergunta, Senhor, quem vai te trair? Nós acabamos de ouvir que ele revela os seus segredos aos seus profetas. O que o apóstolo João foi? Quem recebeu a revelação do Apocalipse? João. E aí Jesus olha para ele e fala, o que colocar a mão no prato comigo, no pedaço do pão, é ele que vai me trair. Ele revelou para o seu amigo, que se tornou um profeta, porque amigos se tornam profetas, e profetas ouvem a voz de Deus. Se uma igreja quer se mover no profético, ela precisa começar a ser amiga de Deus. E para ser amigo de Deus, tem que fazer o que Ele manda. O que é que Deus está requerendo de nós? O que é que Deus está exigindo? Porque quem anda na presença e busca encontrar-se com Deus, viverá um relacionamento com Ele sem impedimento. Sabe, queridos, nesse momento que Jesus está falando, Ele está falando com seus discípulos sobre amizade e fica muito claro, no capítulo 15 de João, algumas verdades. Verso 13, que a evidência da amizade com Jesus, ela é sacrificial. Ele vai fazer tudo por nós. Mas o verso 14 vai dizer que a outra evidência do outro lado da amizade com Ele é obedecê-lo, é fazer o que Ele manda. Verso 15 vai dizer que Ele não vai guardar segredo algum para os seus amigos. Tudo que Ele vir o Pai fazer, Ele revelará àqueles que andam na sua presença. O verso 16 vai dizer assim, olha, abra comigo lá em João 15, 16. Os amigos de Deus precisam ser humildes, porque foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu para que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Ele. O propósito todo da amizade com Deus é relacionar-se com Ele. Desde o Gênesis, quando Ele andou com Adão e veio conversar com ele, até o Apocalipse, quando Ele volta a se relacionar como aquele que anda nos 7 candeeiros, por meio dos castiçais, sempre é se relacionar com a gente. E é curioso porque essa amizade com Deus, ela nos leva a ter um êxito na vida de oração. Verso de número 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei para que vocês vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, olha que tremendo, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome, Ele lhes conceda. Aonde que está incluída a promessa de que tudo que nós pedirmos no nome dEle vai ser concedido? É naquela seção do texto, quando fala sobre cura? É quando fala sobre milagres? Não, é quando fala sobre amizade com Deus. Imagina comigo, você tem um amigo que é muito chegado seu. Você acha que se o seu carro quebrar 3 horas da manhã, e você ligar para ele, ele vai te deixar na mão? Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu estou vivendo uma luta. E você pensa, para quem eu ligo? Para quem eu ligo? Aí você liga para aquela pessoa. Você acha que ela como amiga vai te deixar na mão? Jesus está dizendo, olha, se vocês forem meus amigos, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, eu vou dar para vocês. Mas não é porque Ele vai dar que a gente vai ser amigo de Deus. A gente vai dar porque a gente quer não ter o coração dividido. Porque a gente não quer fazer parte da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. De ser a geração dos últimos dias. Que é uma geração que tem tantas características ruins. Mas a maior delas é ter o coração mais inclinado a ser amigo do mundo do que ser amigo de Deus. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Não é porque a gente anda com Jesus que a gente é amigo dele. Se você observar a vida de Judas Iscariotes,
Ele andou 3 anos e meio com Jesus. Ele recebeu de Jesus designações e cargos de confiança. Ele era o tesoureiro. Ele ficava com a bolsa, com os valores que eram recebidos para sustentar o ministério de Jesus e dos discípulos. Ou seja, ele tinha proeminência. Ele supostamente era alguém de confiança. Ele viu milagres que Jesus fez. Ele viu prodígios, ele viu curas, ele viu perdão. Ele tinha Jesus do lado dele. Mas sabe, queridos, quando Judas resolve trair Jesus, foi porque Judas estava muito frustrado com Jesus. Você sabia disso? Judas, ele era da tribo, ele era do segmento dos zelotes. Depois você vai estudar sobre a vida de Judas, você vai entender isso. Judas, ele acreditava que o libertador viria com uma espada empunhada na mão. E ele iria destruir todo o império que subjugava o povo de Deus. E toda vez Jesus falava, não amaldiçoe o seu inimigo, ore por ele, abençoe. Eu acho que Judas olhava e falava assim, hã? Ah, vocês querem ser o maior, mas vocês têm que ser o que serve. Hã? Ei, que conversa é essa? Ih, ele não vai libertar a gente com a guerra, não. Os zelotes, eles eram exímios na guerra. E aí a Bíblia diz que ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. Mas é curioso que quando Jesus está no Getsêmane ali, orando, e Judas se aproxima com a sua turba, ele entra e os soldados romanos vêm com ele, e ele tem um código, ele fala assim, olha, aquele que vocês me virem dando um beijo no rosto, esse é Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus olha para ele e fala, amigo, a que você veio? Aí você pode pensar, mas Jesus não sabia que Judas não era amigo dele? Jesus sabia. Mas Jesus também sabia que ele era amigo de Judas. Que ele estaria disposto a dar a vida por Judas. Que ele tinha se esvaziado da glória dele para morrer por ele também. E Jesus, ele olha para Judas e fala, amigo, aqui você veio. E Judas beija Jesus. O Salmo de número 41, verso 9, vai dizer assim, aquele que era o meu amigo íntimo. Esse foi o que me traiu. Jesus considerava Judas como um amigo íntimo. Foi esse que levantou o calcanhar contra mim. Ele comia comigo do meu pão. A amizade de Jesus está disponível para nós, irmãos. Mas não é só andar com ele. Não é só ver o que ele faz. A Bíblia vai dizer, se você quer ser meu amigo, verso 14 de João 15, você precisa fazer o que eu mando a você. Se você quer ser alguém que começa a ouvir a voz de Deus e começa a se mover ouvindo o que ele fala, você precisa ser amigo de Jesus. Não venha para a igreja porque você acha que é o melhor lugar. Que é isso, pastora? Não venha. Não venha para a igreja porque desde criança você aprendeu que se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Não faça isso. Queira estar na presença dele, porque você quer ser amigo dele. E aí quando ele disser assim, pega tudo isso e joga fora. Eu sempre conto lá em casa, que irmãos, eu era terrível, tá? Então, vamos lá, versão 2 da confissão. Eu tinha todo tipo de CD do mundo, todo tipo de CD do mundo. E eu lembro quando Jesus me atraiu, me trouxe para a presença. Eu estava ouvindo ontem a pregação da Nívia Soares no Congresso de Mulheres da Dizuscope, que aconteceu essa semana. E ela falando assim, da mesma experiência que ela teve, eu falei, meu Deus, a gente é gêmea, só que ela é mais moreninha, eu sou branquinha. Ela é magra e eu sou gorda, mas a gente é gêmea. E ela falava assim, quando eu era adolescente, que Jesus me pegou, a primeira coisa que ele falou comigo foi, Nívia, seus ouvidos são santos para Deus. Não ouça o que esse mundo tem para você. E aí eu lembro quando eu tinha 17 anos, 16 na verdade, que Jesus me encontrou. E eu fiquei alucinada por ele, alucinada. Eu já era crente desde os 7 anos de idade, mas aquele foi o dia que Jesus me encontrou. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu vi aquela pilha de CD. E CD naquela época, irmãos, era caro. Né? Eu não tinha dinheiro para comprar, não. Era meu pai que comprava mesmo, porque eu não tinha dinheiro, não. E eu tinha aquele tanto de CD.
E Deus falou assim comigo, pega tudo, quebra tudo, joga tudo fora. Irmãos, eu não estou falando de algo que eu senti no meu espírito, não. Eu ouvi no meu quarto. Eu fiquei 3 dias trancada no meu quarto, alucinada lendo a Bíblia, de tanto que eu queria ser amiga de Deus. E eu fui lá e eu peguei aquele tanto de CD. E eu pensei, eu podia dar para alguém, né? E Deus falou, não, você vai queimar. E eu fui lá atrás, no quintal, que era a garagem também. E peguei, taquei fogo naquilo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Passaram-se 31 anos desde que isso aconteceu. Estou velha. E nunca mais, nenhuma música do mundo atraiu meu coração. E aí, às vezes, você não entende. Por que Deus leva algumas pessoas para outros níveis? E você está aí preso na sua vida como um crente de sempre, fazendo as mesmas coisas, sem progredir no reino. Sabe por quê? Porque você não quer fazer o que Ele manda. A gente tem que estar disposto a dizer, Deus, eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão das fofocas. Eu vou abrir mão da maledicência. Eu vou abrir mão. Uma vez eu vi um WhatsApp de um irmão da igreja que o nome do grupo era assim, QG da fofoca. Falei, Deus, o que é isso? Que isso, Jesus? O que é isso? Fique de pé no seu lugar. Porque para andar na presença de Jesus, a gente tem que ser íntegro. Tem que ser perfeito. Eu não sei o que Deus vai requerer dos amigos dele nos últimos dias. Talvez seja a santidade no sexo. Você não vai mais transar com sua namorada. Talvez seja parar de ver pornografia. Talvez seja começar a acordar de madrugada para orar. Talvez seja deixar de lado os doramas e começar a ver aquilo que agrada a Deus. Talvez seja parar de olhar para toda mulher que passa na rua. Irmãos, mas eu tenho uma convicção e eu sei que Deus vai te levar a lugares que você ouvirá a voz dEle. Não tem vício nesse mundo que seja mais prazeroso do que estar na presença do Senhor. É na presença do Senhor que há delícias perpétuas. Nenhuma delícia desse mundo é mais desejável do que estar com Ele. E eu quero dizer com convicção, com autoridade. Você pode sair daqui hoje dizendo assim, lá vai ela bater na igreja. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu sou amiga de Deus. E a coisa que eu mais quero é ver essa igreja cheia de amigos de Deus. Eu poderia guardar esse privilégio só para mim. Mas eu quero que você seja amigo de Deus também. Eu tive que abrir mão das minhas mazelas para ser amiga de Deus. E eu nem quero te contar onde Deus tem me levado. Para a glória dEle. Para a glória dEle. Semana eu falei com ele assim, amor, essa pessoa fica me dando número pessoal, eu tenho nem coragem de ligar para essa pessoa. Uai, essas pessoas famosas querendo, dá o meu número pessoal para ela. E eu falei, eu não vou ligar, amor, já guardei para lá, não quero ligar não. Sabe por quê, irmãos? Que eu gosto mais de ser amiga de Deus. Já teve vez, eu já contei isso aqui, irmãos. De gente falar assim, pastora, tem Instagram, você vai fazer live 6 horas da manhã para 5.000 pessoas. Eu falei, eu estou nem aí, eu não quero isso, eu não quero visibilidade. Eu quero ser amiga de Deus. E você está ainda preso em pecados pequenos, que já deviam ter saído da sua vida. Irmãos, Abraão, ele teve que deixar tudo para andar com Jesus. O dinheiro não é tudo, querida. O dinheiro não é tudo, querido. A fama não é tudo. As músicas desse mundo não são tudo. Eu estou falando isso, irmãos, porque Jesus está realmente voltando. Tem madrugadas que eu fico assim, Jesus, como é que vai ser? Como é que vai ser, Jesus? Se a gente não consegue abrir mão de uma música do mundo, como é que a gente vai estar diante da tua face? Como é que vai ser se a gente não consegue parar de ver pornografia? Como é que a gente vai ver a face dos reis dos reis?
Não vai, irmão. A gente precisa chorar as nossas misérias. A gente precisa se arrepender e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, não por meio de outras pessoas. É muito triste quando a gente fala assim, vai no culto porque Deus vai te dar uma palavra. Não, irmão, começa a ouvir a Deus. E aí você chega no culto e fala assim, uau, foi o que Deus falou comigo essa semana. Deus está só confirmando. Aí você começa a tomar decisões e ser guiado pelo Espírito de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Para de terceirizar o ser guiado. Ai, você tem uma palavra de Deus para mim? Ai, eu vou no culto tal, porque, ai, tem palavra. Para com isso, irmão. Isso é meninice espiritual. Meninice. Os amigos de Deus ouvem a voz de Deus. Se movem no profético. Sabem o que Ele deseja para esse tempo. Sabem abrir mão de pecados que são de estimação. Dura é essa palavra, mas ela começou primeiro na minha vida. Não foi na sua, não. Foi na minha. Fui eu que tive que abrir mão de pecados que eu gostava. Fui eu que tive que ser aquela moça que namorava todo mundo. Meu primeiro namorado eu tinha 11 anos, irmãos. Eu era terrível. Fui eu que tive que fazer morrer a minha carne com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque eu quero ser amiga dele. Então nessa noite eu quero liberar sobre você uma unção poderosa, que vai desatar esse jugo, esse cativeiro, que mantém você preso a coisas que já não deviam mais estar na sua história. Porque Deus faz, irmãos, Deus faz. Mas Ele faz com quem quer. Ele não obriga a ninguém. Então nessa hora eu quero te convidar a fechar seus olhos. E você que quer, só você que quer, não venha por emocionalismo. Eu estou aqui debaixo de uma graça de Deus. O Senhor falou comigo que ia liberar pessoas hoje. Então se você quer, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Xarabassuri candere balabaxeri andarabassou. Rebalabassuri andere balabaxeri candarabassou. Deri andarabassuri que andarabalabaxeri que deri abassuri andarabalabaxê. Deri candarabassuri andarabalabaxore candere barabassou. Requeteri abassuri que dere balabaxore candarabalabassou. Do jardim dere baiassuri candere baixore candarabalabassou. humildade Edarabaxere candere balabaxere candarabassou. Requeteri abassuri Seu andarabaxere bem candarabaxê. É Deus, vai movendo, Troca Senhor, vai do movendo, amor, Senhor. eu Xerecandarabalabalabassuri candere balabassori andarabalabaxê. Queteri abassuri andarabaxê. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Se você quer conhecer Jesus, diga isso a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu vou pedir para os diáconos pegarem o óleo aqui. Irmãos, eu vou fazer uma oração de libertação agora. Eu não vou orar para você ser cheio de poder. Eu não vou orar para você ser cheio de virtude. Não, eu vou orar para Deus te libertar. Se você sentir aí no seu lugar enjoo, tontura, se você sentir no seu lugar aí que você está passando mal, levante a sua mão que a gente vai até você. Deus, em nome de Jesus.
Levante sua mão assim em posição de receber. Pai, irmão, você não tem noção, eu estou vendo aqui cadeias. Eu vejo os pés envoltos em cativeiros, assim são ferros. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, escute a voz do Senhor agora. Na autoridade do nome de Jesus. Demônios que têm aprisionado pessoas agora. No vício. Deus está me mostrando pessoas envolvidas com pornografia. Deus, agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cativeiros de pornografia agora. Agora, eu oro, Senhor, por santidade nas mãos, nos olhos, no coração, na mente. Toda pombagira do inferno que foi enviada para aprisionar essas vidas. Toda oração contrária que tem sido feita agora, nós quebramos em nome de Jesus. Nós amarramos o valente aqui nesse lugar. E nós declaramos liberdade. 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 Em nome de Jesus. Santidade ao Senhor é o que nós veremos nesses dias. Pai, em nome de Jesus. Vícios de bebida. Vícios de cigarro. Vícios agora. De masturbação. Deus, em nome de Jesus, agora nós libertamos essas vidas na autoridade do nome de Jesus. Irmão, comece a orar aí no seu lugar. Você que não está aqui na frente, eu vejo uma batalha espiritual sendo travada aqui. Os diáconos podem orar, Deus, toda frieza espiritual, cativeiros da mente, de frieza, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pessoas que estão amarradas, as finanças estão amarradas, a vida espiritual está amarrada, todo tranca-rua agora. Solta essas vidas. Em nome de Jesus, solta essas vidas. Em nome de Jesus. Espírito de sensualidade. Solta essas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Demônios da mentira. Solta essas vidas agora, em nome de Jesus. Demônios da mentira. Meu Deus. Gerações, pai mentiroso, avô mentiroso. Agora nós renunciamos a essa herança de mentira. Em nome de Jesus. Que lhes resplandeça a luz do Evangelho. Amargura, falta de perdão. Em nome de Jesus nós oramos agora. Solta essas vidas. Solta essas vidas. O Senhor me fala de incredulidade. Existe um demônio de incredulidade na sua vida. Ceticismo. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toca na mente agora, Senhor. Coloca a mente de Cristo agora, Senhor. Nós arrancamos as raízes de incredulidade. Nós arrancamos as raízes de incredulidade. E nós agora declaramos, Senhor, aumenta a fé. Coloca a fé de Deus no coração do meu irmão. É, Pai. Os seus amigos, Senhor. Os seus amigos estão sendo chamados nessa noite. E nós agora consagramos esses irmãos aqui para serem os seus amigos. Uma igreja de amigos, não de pessoas que andam com o Senhor,
mas uma igreja de amigos que ouvem a sua voz, que fazem o que o Senhor manda. Uma igreja de amigos. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te conheço há tanto tempo, mas eu confesso que eu não sei o que é ser seu amigo. Nessa noite, eu me arrependo por ter achado que ser seu amigo era apenas vir à igreja. E nessa noite, eu escolho abrir mão deste mundo, porque o meu coração não estará mais dividido. Ele será somente teu. Somente teu. Sabe, querido, olhe para mim. O que vocês fizeram hoje aqui, eu fiz inúmeras vezes. Teve uma vez que eu fui num retiro e eu tive que receber uma oração, porque eu tinha uma pombagira que me acompanhava. E eu vomitei tanto, e foi tão vergonhoso para mim. Mas quando eu cheguei no meu quarto, com vergonha, eu tinha 16 anos, 17. O Senhor falou comigo assim: você não deveria se envergonhar, porque eu estou limpando o vaso. Eu estou limpando o vaso e eu vou encher o vaso. Não é motivo de vergonha, é motivo de alegria, porque Deus vai derramar um óleo tão precioso da glória dele sobre a sua vida, que quando esse óleo transbordar, outras vidas serão tocadas e curadas e libertas, e você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, Jesus, ser teu amigo. Valeu muito a pena, Jesus. Valeu muito a pena, Senhor, ser sua amiga. Valeu muito a pena. Tem valido a pena todos os dias. Jesus, nessa noite nós queremos dizer ao Senhor que nós não queremos ter outro amor maior do que o Senhor. Nós não queremos nos entregar a outros ídolos, porque o nosso coração é somente do Senhor. E como é bom saber que o Senhor está aqui, tão perto de nós. Obrigada por nos limpar, Senhor, porque é o amor do Senhor que faz isso. O Senhor poda a videira para que ela possa dar mais fruto. Então, Senhor, continua limpando a nossa vida, para que a gente possa ser mais parecido contigo, porque nós não queremos outro além do Senhor. Você pode dizer isso: Jesus, Yeshua. Yeshua. Meu amado é o
Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é o mais precioso, o mais amado. E a Ti, Jesus, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, as ações de graças, porque Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor, para sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, queridos. Os nossos convidados, visitantes, por favor, acompanhem os nossos irmãos Jefferson, Malena. Quem tiver com eles, vai também, faz companhia.